Nobres alunos, de volta então, e agora vamos para o nosso trabalho, né? Avaliar vocês através da pesquisa que vocês já fizeram a respeito de administração científica e de administração clássica, na verdade. Alguns dos alunos já me enviaram o trabalho pelo WhatsApp, esses não precisam mais, certo? Lembrando que estamos aqui numa aula do domingo, né? No dia 17 de janeiro de 2021. Pelo CETEP, já estão aplicadas 2, professor Eric Brasil, turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. E vamos agora, então, escutar um pouco de vocês, iniciando pelo líder da turma, Paulo Silas, e depois pelo vice-líder, Roberto Luceno. Então, Paulo Silas está com a palavra para ser avaliado aqui no seu trabalho. Bom dia, turma. Bom dia, professor. O resumo que eu fiz aqui, professor, sobre a administração científica e sobre a administração clássica. Na científica, é um modelo criado pelo americano Frederick Taylor no fim do século XIX e no início do século XX, que se baseia na aplicação do método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo-benefício ao sistema produtivo. Já na administração clássica, é um dos principais estudos voltados para entender o trabalho do gestor de uma empresa. Fundado pelo francês Henri Fayol, considerado um dos pioneiros no estudo da administração. Aí, no caso aqui, ele dividiu em 14 princípios gerais da administração. Eu vou citar aqui alguns, que é a divisão de trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, remuneração pessoal. Uma coisa em comum entre elas aqui é a motivação, né? Que é recompensa financeira, né? No caso aqui da científica, o Taylor, ele se preocupava mais na produtividade. E no caso aqui da clássica, do homem aqui, o Fayol, que ele era mais voltado ao gestor, né? A dividir, a organizar, a planejar. Esse foi o meu resumo aqui que eu fiz das duas, né? Nenhuma das duas se preocupava muito com a parte ser humano, né? Que essa aí é a outra administração humanizada, né? Que você não passou, mas elas não se preocupam muito com essa parte do ser humano, né? Legal, eu quero comentar aí as observações do Paulo Silas, né? Que pontua bem aí no seu trabalho. Falou aí dos princípios do Fayol, no caso da teoria clássica da administração, e um dos fatores defendidos por ele é a questão da unidade de comando. Unidade de comando, porque em algumas empresas, em algumas situações, você fica submetido a vários chefes diferentes e às vezes você perde a noção de quem é que manda, a quem você deve se reportar. E o Fayol, ele chamava atenção para isso. Já o Taylor, na administração científica, ele permitia que você tivesse mais de um chefe, você poderia ter um acompanhamento que ele chamava de funcional, certo? Então, as teorias, elas têm pontos de convergência, onde elas se parecem, pontos de divergência, onde elas são diferentes uma da outra. E como o Silas colocou, nenhuma delas se preocupava tanto assim com a questão do ser humano, no sentido mais emocional, no sentido mais psicológico, no sentido mais do que hoje nós consideramos. Mas é importante que nós consideremos a época em que esses engenheiros trabalharam. Eles começaram a desenvolver os seus estudos no começo do século XX, há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás, era muito mais importante estar focado com a questão da produção, da eficiência, da produtividade, da busca por organizar uma nova administração. Os movimentos mais voltados para o ser humano surgiram anos depois, certo? E aí depois a gente vai ter a oportunidade também de estudá-los, né? E tudo isso reflete aqui na prática da gestão aplicada 2 para os eletrotécnicos, no caso do PCE, tá certo? Então, Paulo Silas foi avaliado o seu trabalho, obrigado pela participação, e agora vai falar o vice-líder Roberto Lucena. Olá, pessoal. Falar um pouco aqui resumido do que já foi falado, apenas complementar, né? É muito importante essa disciplina. E aí falar da administração científica, que eu escrevi aqui no caderno, fazer com que o funcionário produza mais.
eliminando os pontos vazios, desnecessários e fazendo produzir mais. Aí aquela frase em inglês que se baseia muito no que eu quero falar aqui, dessa administração científica, é o nosso dia a dia hoje na empresa moderna. O quão foi importante no passado e o quão é importante hoje no futuro. E deixar um alerta para nós funcionários, levar esse conhecimento até as empresas, em forma de observações das nossas práticas, do nosso dia a dia, mostrando que hoje nós temos que nos encaixar nesses dois modelos. Eu dei um exemplo aqui na administração científica da minha empresa, porque a gente vê a forma no dia a dia nosso de trabalhar, fazer de uma melhor forma, de melhor jeito. A gente passa muito vazio, muito tempo parado, sem perspectiva, sem motivação, sem ânimo. E aí essa fórmula aqui, essa fórmula de administração, vem encaixar cada funcionário. Cada um de nós temos uma função, como um corpo. Cada tem uma parte fundamental na empresa. Fala muito aqui sobre a busca da eficiência, produção em massa, exemplo, né, que dei meu trabalho, indústria, o fluxo que essa indústria deve ter, o nosso trabalho dia a dia, tem que acontecer esse fluxo, cada na sua função. E a outra administração, quer dizer, eu falei da científica, essa aqui é a clássica, que são métodos organizacionais, de organização, de hierarquias, de setores, né? Eu dei o exemplo aqui do corpo, que tem esse exemplo perfeito clássico. Tem um primo da minha esposa que trabalha lá, ele faz parte de um setor de controle de qualidade. E lá por ser um produto de água de coco, produtos assim, derivado do coco, lá tem toda essa organização, os caminhões que entram, o lado dos funcionários, a portaria, a organização de quem descasca o coco, de quem rala o coco, a produção dos ingredientes. Então, tudo isso faz parte dessa administração clássica, né? Que eu vejo hoje muito aqui no dia a dia. Obrigado aí a todos. Muito bem colocado pelo Roberto Lucena, né? A questão da aplicação. Estamos numa disciplina de gestão aplicada e o Roberto se preocupa em aplicar os conteúdos aqui estudados. Muita gente diz que essa é uma disciplina teórica, mas eu digo que é uma disciplina teórico-prática, porque você assimila conteúdos e tem, obviamente, a necessidade de aplicar para que eles sejam válidos, tá certo? Obrigado, então, ao Roberto Lucena. Já tivemos aí a participação do líder e do vice-líder, Paulo Silas e Roberto Lucena. Eu vou olhar aqui o bate-papo, porque alguns colegas estão participando por aqui. Por exemplo, o Remy já escreveu, né? A administração científica relaciona o máximo de produtividade dos trabalhadores de uma produção com o menor tempo possível, através de uma gestão mais analítica, também conhecido por Taylorismo. A administração clássica, caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico, pela busca da máxima eficiência. Você também pode participar aqui pelo bate-papo, como está fazendo aí o Remy, certo? Isso também é válido. Carlos Kleber também participa aqui com a gente. Vamos aqui observar, certo? Para poder também pontuar. Carlos Kleber diz o seguinte: a administração científica foi um método criado por Taylor que tinha como objetivo aumentar a produtividade dentro das organizações e fazer com que os trabalhadores mais eficientes ao exercer suas funções no seu trabalho. Nós falamos sobre isso aqui, né? É uma busca de eficiência, é uma busca de melhor performance, é uma busca de melhoria, né? É uma busca da chamada expressão the best way, a melhor forma, né? O melhor jeito de trabalhar, de produzir. O Carlos Kleber continua: a administração clássica entende-se que o Henri Fayol se preocupava muito com a parte da gerência, que era quase a mesma pela busca da excelência no trabalho. Enquanto que o Taylor estava mais focado na tarefa, no chão de fábrica, com a execução, o Fayol, lá na teoria clássica, preocupado com a gerência, né, e com a administração como um todo para melhorar de uma outra perspectiva também a performance, também os resultados empresariais, os resultados produtivos. Kleber aqui pontua com a gente pela sua participação. Temos mais gente participando aqui no bate-papo. Daniel Rodrigues, certo? Daniel Rodrigues falando
que a administração científica se baseia nas tarefas de organização. O nome administração científica é devido à tentativa de aplicação dos métodos das ciências aos trabalhos operacionais, a fim de aumentar a eficiência industrial. Os principais métodos científicos são a observação e a mensuração. A teoria clássica da administração. Surgir da teoria clássica da administração é caracterizada pela ênfase ou pelo foco na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Participando aqui com a gente o Daniel Rodrigues, certo? Alguns colegas também já participaram através do WhatsApp, enviando seus trabalhos, enviando suas percepções. Então, você pode fazer isso verbalmente aqui pelo Zoom, você pode fazer através do chat, do bate-papo, e você pode fazer através do WhatsApp também, certo? Quem mais gostaria de falar? Pedro Neto. Muito bem. Pedro, fique à vontade. Falar aqui da administração científica, criada por Frederick Wilson Taylor, ela foi criada mais pela execução do serviço dos funcionários, para que ele pudesse aprimorar, treinar o funcionário e a produção dele. Ele sempre preveu que o funcionário poderia dar algo mais. Então, ele preparava o funcionário, treinava, mas isso ele não fazia só o funcionário, ele dava aumento para o funcionário, uma meta para o funcionário. Se o funcionário chegasse a atingir essa meta, o lucro que ele ganharia, o funcionário também seria do funcionário também. Infelizmente, hoje muitas empresas, elas cobram mais produção do funcionário, mas tem muitas empresas que não dividem esse lucro com os funcionários. Na verdade, essa lobra aqui do Frederick, ela hoje em dia existe um pouco nas empresas, mas só para as empresas, porque a empresa cobra a produção a mais do funcionário, no final do lucro ela não divide o lucro com o funcionário. E a teoria clássica, ela também visa o funcionário, mas só que ela vai mais para a parte do gerenciamento, uma cadeia de cima para baixo. Ela quer organizar, estruturar, para no final o lucro ser certo, saber como vai funcionar do começo ao fim. Também aqui uma conclusão: a administração científica ela foca na produção dos colaboradores para que a organização tenha bons resultados produtivos. Teve seu surgimento no chão da fábrica. Idealizava métodos padronizados, a divisão de tarefas entre as teorias clássicas de Fayol. Complementa a administração científica, pois sua visão é de resultados de produção. Originou-se na alta administração de organizações e busca estudar a estrutura organizacional das empresas. Apresenta princípios e métodos administrativos para um melhor desenvolvimento de trabalho. Então, pessoal, elas duas são bem parecidas, né? São bem parecidas, mas só que uma visa a produção e a desenvolvimento dos funcionários e a outra visa um todo. Não só os funcionários, ela administrar a empresa toda, do funcionário ao gerente, para que no final o lucro seja certo. Muito interessante a participação do Pedro, parabéns, certo? E o que o Pedro coloca aqui é que as duas teorias, tanto a administração científica quanto a administração clássica, elas são bem parecidas, apesar de diferentes. Olha aí o paradoxo, né? A contradição. Como assim parecidas, apesar de diferentes? Como a mão direita e a mão esquerda são diferentes, mas elas são complementares, não é? A sua mão direita é diferente da sua mão esquerda, mas juntas elas são complementares. Então, Taylor e Fayol são diferentes, mas eles são complementares. Então, eles têm pontos de divergência, mas têm pontos de convergência. Quando o Fayol fala na gerência como um todo, na administração clássica, ele faz e consegue uma abordagem que dá conta, né, dos departamentos, dá conta de muitas necessidades, daí o nome, teoria clássica. Quando Taylor fala de administração científica, de estudo de tempos e métodos, tempos e movimentos, the best way, ele se preocupa com a tarefa, com a questão da operacionalidade, com o ganho da eficiência na
a hora de pôr a mão na massa ou de executar, né, as ações. E as duas juntas compõem o que nós chamamos de abordagem clássica da administração, certo? Então, de fato, são complementares e, de fato, apesar de uma ter sido criada nos Estados Unidos e a outra na Europa, elas se complementam e são utilizadas até os dias de hoje. O que não significa dizer que são teorias ou abordagens que devam ser utilizadas de maneira limpa e seca. Às vezes a gente pinça uma melhor parte de uma melhor parte de outra e aplica isso nas empresas, tá certo? Obrigado ao Pedro Neto pela participação, também pontua aqui no trabalho. Vejo que no bate-papo tem mais gente participando. Vamos aqui observar a participação dos colegas. O Carlos Kleber continua, entende-se que o Henry Fayol se preocupava muito com a parte da gerência, né? Já falou isso, e que era quase a mesma pela busca da excelência no trabalho. O Gelson Ricardo tem uma participação aqui também no bate-papo, queria registrar aqui a presença do Gelson, né? Gelson Ricardo, e que diz que a teoria da administração científica segue um padrão que vigora até os dias atuais e se baseia em 5 princípios fundamentais, que são eles: planejamento, seleção, preparo, controle, execução, singularização das funções. Verdade, né? A teoria da administração é caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional em busca da máxima eficiência. Aí já seria a teoria clássica, né? Em relação à teoria científica, sim, vigora até hoje. Veja, por exemplo, os fast foods da vida, McDonald's, Burger King e outras empresas, né, que utilizam esses métodos, antes utilizados na indústria automobilística, hoje utilizados no ramo de alimentos, nos ramos de alimentos ou nos ramos até mesmo de algumas franquias, certo? Pontua, então, o Gelson Ricardo aqui conosco. O Herbert Otaviano também está participando aqui no nosso bate-papo. Vou registrar aqui a presença do Herbert Otaviano, que diz que o modelo desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, é um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. E que a teoria clássica da administração, seu argumento é baseado na eficiência do trabalho ao fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço, não é? Então, é bem interessante aqui a participação do colega, do Herbert Otaviano, aqui com a gente. Ele continua dizendo que a teoria administração clássica, mediante as recomendações de Taylor, uma série de técnicas que se tornou universal, com a descrição de cargos, planejamento de fluxos de trabalho, controle sistemático de estoques, atribuindo ênfase aos aspectos técnicos do trabalho. O Herbert, então, aqui pontua pela sua participação e interesse. E temos também aqui registrada a participação do Ademir, né? O Ademir escreve aqui no bate-papo: a administração clássica tem como principal característica de aumentar a eficiência no trabalho com mais resultado, com menos gastos, certo? Então, nós já vamos registrando aqui também a presença do Ademir, que é o José Ademir, né? Professor, temos alguns participantes no WhatsApp e o nosso amigo Pedro quer falar. Fale, Pedro. só fazer mais uma ênfase aqui, professor. É porque eu acho que seria, como seria bom, né, se hoje em dia as empresas, não sei se existe alguma empresa que adota isso, tivesse adotado essa teoria do Frederick, né? Que ela pedisse a produção a mais, mas que no final dividisse o lucro com o funcionário. Eu acho que seria uma motivação a mais. Não só o empresário ganharia, né? Mas sim o funcionário também. Eu acho que isso aí seria uma motivação a mais. Eu não sei se existe alguma empresa que faz isso. Pelo menos a minha, que eu sei, a minha, ela sempre exige produção a mais, mas nunca... Eu acho que isso aí seria uma boa ideia para as empresas adotarem, mas é difícil, né, isso acontecer.
Não sei se acontece alguma empresa que faz isso, mas Excelente era uma colocação, motivação mais para o Pedro. funcionário. Sim, quando o Taylor, né, exibiu seus modelos de administração, ele fez isso para melhorar tanto a vida dos patrões, das empresas, dos empresários e também do trabalhador, dos funcionários, dos operários. E sim, Pedro, existem empresas que oferecem ao seu colaborador a participação nos lucros, certo? E existem empresas também que oferecem bônus adicionais, premiações, gratificações que ampliam o valor do salário, né? Infelizmente, isso não acontece em todas as empresas e está muito focado com a nossa cultura. A nossa cultura, infelizmente, ainda é uma cultura que, de certa forma, explora, oprime ou até, de certa forma, não valoriza tanto a questão do trabalho, né? Infelizmente, muitos ainda associam o trabalho a algo punitivo, a algo inferior, né? O que não é verdade. Grandes nações desenvolvidas cresceram através do trabalho. Nações como os Estados Unidos, nações como o Japão, nações como a Alemanha, né? Cresceram e se desenvolveram pelo trabalho, né? E por valorizar os trabalhadores e por distribuir lucros com seus colaboradores. Me parece que em algumas culturas isso ainda não é tão forte, mas vem se fortalecendo. Porque no momento atual nós vivenciamos uma crise econômica, né, uma crise sanitária, mas há uma tendência mundial, nos tempos anteriores à pandemia, de colocar o colaborador numa posição em que ele também possa participar, certo? Você vê, por exemplo, que hoje em dia há muitas empresas de capital aberto que disponibilizam ações nas bolsas de valores, também oferecem uma oportunidade para que os seus trabalhadores, seus colaboradores também sejam investidores na própria empresa onde atuam. Então, eles acabam se tornando pequenos sócios da sua própria empresa, da sua própria corporação, e nós esperamos que isso se modifique. É claro que isso depende também de uma certa pressão social, de um estímulo governamental, para que as empresas também comecem a adotar uma sistemática de trabalho que possa incluir mais, distribuir melhor os resultados de tudo aquilo que é produzido nas empresas, né? De tudo aquilo que é produzido nas organizações da sociedade, tá certo? Mas é legal aí a sua observação e lembrando que o mundo é muito dinâmico, não é? O mundo ele não é tão linear assim, dependendo do momento e dependendo do local, essas teorias podem ser melhor ou pior aplicadas. Às vezes, nós observamos a aplicação apenas de uma parte delas, certo? O Roberto e Luciana quer falar? É isso? Pois é, professor, só acrescentar aqui a ideia do Pedro, porque existe empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu estou com um amigo meu aqui que sempre trabalhou comigo na Vivo, que era a GVT, na NET, outras empresas de estação de TV a cabo. E aí ele sempre foi uma pessoa que sempre falou dessa forma, querendo lucro, querendo aumento, participação dos lucros, e aí material instruía, gastava, estava nem para o empresário. Aí hoje ele é patrão, ele está vendo o lugar que ele era para ter visto quando era funcionário, porque nem toda empresa são ricas, nem toda empresa tem muitos lucros, né? Logicamente. Mas eu hoje, baseado no que eu vejo no empresário brasileiro, hoje nós temos uma boa indústria e temos os bons patrões. O que tem que mudar em nós é se eu estou no lugar certo, se eu amo o que faço, se a minha função ela é produtiva. Se for, amém. Se não for, procurar ser. Pensa assim, né? O Roberto coloca o assunto numa outra perspectiva e é claro que nós pensamos em incluir o trabalhador na participação dos resultados, mas também há casos, né, de profissionais que desperdiçam, que não valorizam ou que apenas querem se beneficiar sem oferecer a devida contrapartida, né? Porque, de fato, é um equilíbrio. Se eu deixar, a boa parte dos patrões vai esmagar os trabalhadores. Mas se eu deixar, boa parte dos trabalhadores também vai esmagar os patrões. Porque, como o Roberto colocou, quando a gente fala assim, é empresário, né, a gente tem a dimensão de que a gente está falando de pessoas muito ricas, muito poderosas, mas no Brasil, a maioria das empresas são microempresas, são empresas de pequeno porte. Né? Então, as grandes corporações, as grandes empresas, que configura-se realmente um grande poderio capitalista, são poucas. Né?
A grande maioria dos empregadores, dos patrões, são pessoas que têm uma condição limitada, né, de ofertar aí a possibilidades de trabalho. É claro que nós precisamos equacionar, nem 8, nem 80. Nem tudo a favor do patrão, nem tudo a favor do operário, não é? Mas um equilíbrio, uma simbiose entre eles, certo? Para que tanto um tenha seus resultados alcançados, quanto o outro tenha a dignidade do seu trabalho. É assim? E tem mais gente aqui participando do bate-papo. Vamos ver, né? Vamos ver quem participa aqui. Herbert Otaviano continua participando. Teoria da administração clássica mediante recomendações, né, do Taylor. Uma série de técnicas se tornou universal, como a descrição de cargos, planejamento de fluxos de trabalho, controle sistemático de estoques, atribuindo ênfase aos aspectos técnicos do trabalho. Roberto Luciana falou, foi comentar há pouco, né? Pedro existe, né, na Vivo, na Mob Telecom. Romário aqui participando, meritocracia. É um assunto que pode ser discutido aqui, o mérito do trabalho, certo? Márcio Mota participando. A administração científica propõe a racionalização do trabalho por meio do estudo de tempos e movimentos. Legal, vamos aqui avaliar o Márcio Mota, então. E os operários são escolhidos com base em suas aptidões para realizar as tarefas. Teoria administrativa clássica baseada em princípios e técnicas para o seu trabalho. Caracteriza-se pela ênfase na estrutura da organização na busca pela eficiência. Os princípios da administração, segundo Fayol, são divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando. Legal aqui a participação do Márcio, certo? E vamos aqui registrar, então, a avaliação dele. Muito bem. Alguns alunos já fizeram o seu trabalho pelo WhatsApp, enviando aqui as informações, certo? Alguns já fizeram pelo chat, pelo bate-papo. Eu vou encerrar essa transmissão e em 5 minutos eu vou iniciar uma outra. Quem não apresentou o seu trabalho ainda terá a oportunidade de apresentar. Até daqui a 5 minutos.